a todos, na graça e na paz de Jesus. Amém? Amém. Agora a segunda saudação. Uma boa noite a todas e a todos na paz do Senhor. Saudação assembleiana. Amém? Meus queridos, é uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme estar com vocês aqui nessa noite, nessa ocasião, nesse momento tão especial, para falar de um tema que é tão caro, tão querido, não apenas a minha trajetória pessoal, de fé, quanto cristão pentecostal, assembleiano, mas também como pesquisador, como professor, como docente, também a respeito do tema. Deixa eu só justificar o sanduíche. A expressão doutorado sanduíche, ou estágio sanduíche, é porque é exatamente o estágio que fica no meio do curso, entre o início e o fim. Eu acho que sanduíche, porque sanduíche é uma coisa boa. Eu acho que ninguém gosta, ninguém aqui, seria muito difícil encontrar alguém que dissesse que não gosta de sanduíche. Então, eu estou realizando meu doutorado na área da ciência da religião, pesquisando pentecostalismo assembleiano, e recebi agora, no ano de 2017, uma bolsa da CAPES, do governo federal, para passar um período de 12 meses, um ano de pesquisas no Departamento de Antropologia Social da Universidade Complutense de Madrid. Minha área primeira de formação é teologia, mas a minha área de pesquisa acadêmica é a área das ciências sociais da religião, a área da sociologia da religião. Eu tenho trabalhado particularmente as relações entre pentecostalismos e modernidade. Ok? Muito bem, então, olha que tema interessante, vertentes do movimento pentecostal. Perdão, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos ao pastor e professor Francisco Pérez, que na verdade nós estamos nos conhecendo hoje, ao bispo José Roberto, sim? Que soubemos agora há pouco que temos um amigo em comum, o pastor Salim, também das Assembleias de Deus. Eu quero dizer que é uma satisfação, uma alegria ter de vocês o convite, a oportunidade de estar compartilhando nesse momento uma palestra, uma fala nesse seminário. Tá? Agradecer também a todos vocês que puderam e vieram a esse evento nesta noite. Amém? Muito bem, então, olha que interessante, vertentes do movimento pentecostal. Se é um tema da mais alta importância do campo dos estudos do pentecostalismo, particularmente do pentecostalismo brasileiro, e naturalmente nós precisaríamos de muito mais tempo para poder desenvolver uma reflexão a respeito dos elementos teológicos, dos aspectos históricos, da caracterização social dos pentecostalistas no Brasil, algo que possivelmente demandaria aí alguma coisa em torno, no mínimo, de um semestre de estudos de maneira regular, para que a gente pudesse ter condições, então, de alçar de maneira minimamente satisfatória um estudo, vamos dizer assim, panorâmico a respeito das vertentes do movimento pentecostal. Então, numa fala como essa, nessa noite, eu preciso, antes de tudo, fazer um recorte, fazer uma circunscrição daquilo que exatamente eu quero trabalhar e desenvolver com vocês ao longo dos próximos minutos que me restam. E então eu vou tentar resumir essa discussão, essa temática, em torno de 3 momentos. No primeiro momento, eu vou tentar fazer uma caracterização geral do pentecostalismo como um movimento religioso. No segundo momento, eu vou fazer um desenvolvimento histórico da implantação das principais denominações pentecostais no Brasil. E, em terceiro lugar, eu quero fazer algumas provocações pensando em desafios e possibilidades da pluralidade denominacional dos pentecostalismos no Brasil. Ok? Quantos irmãos vão resolvendo, eu vou falando, tá? Muito bem, primeiro ponto. Uma das primeiras questões importantes que eu gostaria de destacar com vocês está justamente já no título da minha palestra dessa noite, Vertentes do Movimento Pentecostal. O título não é vertente das denominações pentecostais, não é vertente das igrejas pentecostais. De maneira muito sábia, muito coerente, o título da palestra é Vertentes do Movimento Pentecostal. E por que é importante destacar esse elemento? Porque o pentecostalismo moderno não nasce como uma denominação.
O pentecostalismo moderno não nasce como uma igreja específica. O movimento pentecostal moderno vai surgir como um movimento. É um movimento pentecostal. E daí, a partir da ideia de movimento, nós já temos a perspectiva de que desde o início, desde os primórdios, o pentecostalismo se constituiu de um movimento fluido, de um movimento dinâmico, de um movimento que estava em constante transformação e mutação. Diferente de outras igrejas, de outras denominações que já nasceram praticamente batizadas, né, com o nome da igreja, fundando assim movimentos, o pentecostalismo foi diferente. O pentecostalismo nasce como uma forma de espiritualidade, o pentecostalismo nasce como um conjunto de práticas, de ideias e de crenças, e que vai assumindo apenas posteriormente títulos, estruturas institucionais de determinadas denominações. Então, o primeiro elemento fundamental para a gente entender as vertentes do pentecostalismo é compreender que esse pentecostalismo, desde o início, se estrutura como um movimento. E eu gostaria exatamente de iniciar a fala destacando esses elementos que estão associados, desses elementos que estão atrelados à ideia do pentecostalismo como um movimento. E aí eu quero recorrer à contribuição de um teólogo peruano chamado Bernardo Campos, que vai justamente discorrer a respeito da caracterização do pentecostalismo, não necessariamente como uma denominação, ou antes de uma denominação, antes de uma estrutura institucional, antes de uma organização formal, o pentecostalismo como movimento. E o Bernardo Campos vai trazer para nós alguns elementos interessantes, particularmente 5 elementos a respeito do movimento pentecostal. O primeiro elemento que o Bernardo Campos vai destacar a respeito do pentecostalismo é que o pentecostalismo é um movimento basicamente de espiritualidade. O pentecostalismo acredita na crença da ação direta do Espírito Santo no mundo e na vida. Os pentecostais acreditam na atualidade eficaz de todos os dons do Espírito. Os pentecostais acreditam no batismo com o Espírito Santo, acompanhado da evidência da água solar. Os pentecostais entendem que o evento do Pentecostes é um evento, como diz Roger Strong, um evento paradigmático, que deve e pode ser reatualizado, vivido novamente, não apenas ontem, mas particularmente, de maneira especial, hoje. O pentecostalismo afirma a vivência cotidiana do sagrado. O sagrado, a experiência com Deus, não é alguma coisa distante, não é alguma coisa longe da nossa realidade. Não se baseia em apenas práticas litúrgicas, elementos devocionais de maneira fria, que estão distantes do dia a dia da casa, do trabalho, da família de uma forma geral. A espiritualidade pentecostal diz que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus está presente nos elementos mais cotidianos da nossa vida. Você pode estar no ônibus, tomando banho, sentado à mesa, comendo juntamente com a sua família, e aquele espaço, aquele momento, pode ser um ambiente, um espaço da manifestação da presença de Deus. Os pentecostais acreditam nisso. Os pentecostais entendem que a espiritualidade do pentecostalismo é centrada na ideia de consagração e de santificação. Nós não teremos condições de entender as vertentes, as ramificações, as constelações pentecostais, por assim dizer, das igrejas do Brasil e no mundo, se nós não entendemos esses elementos que compõem o pentecostalismo enquanto movimento, mais do que como denominação, mais do que como organização, mais do que como instituição. São características, são elementos que atravessam o conjunto das igrejas e das denominações pentecostais. E esse primeiro elemento ele é fundamental, porque antes de tudo, o pentecostalismo é um movimento de renovação espiritual. O pentecostalismo é um movimento que quer trazer de novo, ou de volta, melhor dizendo, ao centro da vida cristã, a espiritualidade, a vivência da espiritualidade no cotidiano prático. Esse é um elemento distintivo e que caracteriza, de uma maneira geral, todo o movimento pentecostal e todas as denominações pentecostais. Se você puder olhar para todas e cada uma das denominações pentecostais, um dos primeiros elementos que
vai sobressaltar os olhos a respeito de cada uma delas é que elas são igrejas, elas são movimentos, elas são denominações que enfatizam fortemente a dimensão pessoal da espiritualidade. No segundo elemento que o Bernardo Campos destaca é que o pentecostalismo enquanto movimento é um movimento de protesto, considerando certa noção de santificação, e acredito que o Marlon falou isso muito bem ontem. A espiritualidade pentecostal afirma o protesto contra tudo que potencialmente pode se tornar objeto ou meio de transgressão ou corrupção dessa. Então, a espiritualidade pentecostal, o ethos, a ética, a moral do crente, da igreja pentecostal de uma forma geral, se dá em torno do que nós chamamos de ascetismo de negação do mundo. É uma postura de negação da realidade, de negação do mundo, como o termo diz. Só que é interessante observar de que mundo nós estamos falando. Naturalmente, os pentecostais não estão desprezando ou menosprezando o cosmos, eles estão desprezando o mundo enquanto sistema pecaminoso, enquanto sistema que transgride, que corrompe a vontade santa e soberana de Deus. Então, os pentecostais se constituem basicamente como um movimento de protesto. E desde o início, os pentecostais, por exemplo, no Brasil, eram conhecidos como uma seita, a seita pentecostista. Por quê? Porque desde o início eles eram um movimento. Os pentecostais, de uma forma geral, e particularmente os pentecostais da congregação cristã e das Assembleias de Deus, que são as primeiras denominações pentecostais que vão chegar no Brasil no início do século XX, 1910 e 1911, vão ser igrejas que, diferente das outras, da igreja metodista, da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, batista, dos luteranos, que tinham de alguma forma uma certa inserção na sociedade, que tinham projetos sociais, que tinham escola, que tinham de alguma forma um envolvimento mais ou menos com a política. Esses dois grupos pentecostais que surge a congregação cristã e as Assembleias de Deus, quando chegam no Brasil, chegam de maneira a negar essa realidade. E como é que eles negam essa realidade? Se afastando e se abstendo totalmente de tudo que diz respeito àquilo que é mundano, daquilo que é secular, daquilo que é próprio da sociedade. O protesto contra o estilo de vida secular, protesto contra as organizações políticas da sociedade. O pentecostalismo, desde o início, é um movimento, nós podemos dizer de alguma forma, extremamente anárquico, certo? Protesto contra elementos de determinadas particularidades culturais e protesto em favor da renúncia total a um novo estilo de vida. Então, desde os primeiros anos, nós vamos colocar isso daqui a pouco, a identidade pentecostal, ela é definida, na maior parte dos casos, na maior parte das denominações, como uma negação da cultura brasileira, como uma negação particularmente da cultura católica brasileira. Então, ser pentecostal, antes de qualquer coisa, é negar tudo quanto faz parte da cultura e do ethos brasileiro. Ser pentecostal é negar, antes de tudo quanto diz respeito ao ethos, à prática, à cultura do catolicismo romano. Então, no primeiro momento, ser pentecostal se confunde mais ou menos como não beber, não fumar, não vestir calça comprida, no caso das Assembleias de Deus, não fazer tatuagens e por aí vai. O pentecostalismo também é para o Bernardo Campos, além de um movimento de espiritualidade, de um movimento de protesto, um movimento religioso radical. E lembrando novamente da fala do professor Marlon Matos, onde possivelmente ele destacou isso com um certo brilhantismo. Ok? Agora? Desculpa, professor. É porque estacionaram um Classic preto, placa OSA 7886, em frente ao portão do centro comunitário que querem sair. Desculpa. Ok. Então, o professor Marlon deve ter muito bem trabalhado isso ontem na sua fala, que o pentecostalismo implica uma ruptura teológica radical com o metodismo wesleyano, particularmente com relação a 3 doutrinas: a doutrina da ética social, a noção de reino de Deus e a ideia de pecado social. Então, o pentecostalismo vai substituir a ética social pela ética individualista e milenarista.
pentecostalismo também vai substituir a ideia de reino de Deus por a ideia de céu. E o pentecostalismo vai substituir também a ideia de pecado social pela ideia de pecado individual. O pentecostalismo vai fazer essa transição, vamos dizer assim, teológica das afirmações que estavam anteriormente presentes no metodismo wesleyano, que fundaram, de alguma forma, o movimento Holiness, os movimentos de santidade, que desembocaram depois, posteriormente, no pentecostalismo. O Bernardo Campos vai dizer que o pentecostalismo, nascido de um aprofundamento da vida espiritual e religiosa, eliminou a filantropia e radicalizou sua compreensão do mundo, considerando como um lugar de pecado. Então, se o mundo representa um sistema, uma realidade hostil à vontade de Deus, então não há a mínima razão de nós, enquanto crentes e igreja, nos envolvermos, ou desenvolvermos inclusive projetos em âmbitos sociais. Isso está muito associado com outro elemento que a gente vai voltar também a trabalhar a esse respeito, que é o forte pré-milenarismo da escatologia pentecostal, que fez com que nós vivêssemos, do ponto de vista histórico, vivêssemos num certo tipo de sentimento de escapismo da realidade. Os pentecostais, historicamente, viveram sempre, nos últimos anos isso tem mudado naturalmente, mas nos primeiros anos uma forte característica do movimento pentecostal ao longo de todo o mundo, e particularmente na América Latina e no Brasil, era esse elemento de escapismo, de fuga da realidade. Um quarto elemento que o Bernardo Campos vai destacar a respeito do movimento pentecostal é que o movimento pentecostal ele é um movimento basicamente popular. Ele advém principalmente das camadas mais populares das cidades. Se você olhar, por exemplo, nós vamos tocar também nesse assunto ainda hoje, no avivamento da Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, você vai ver que a composição da igreja, da missão de fé apostólica, em grande medida, são de negros, imigrantes e mulheres. Quando você vai analisar o perfil social dos primeiros crentes pentecostais do Brasil, você vai encontrar imigrantes italianos na região do Brás, em São Paulo, que foi o trabalho do Luiz Francisco da Congregação Cristã do Brasil em 1910. Quando você vai por causa das Assembleias de Deus, em 1911, em Belém do Pará, uma cidade de muitos imigrantes, pobres nordestinos que migravam para buscar melhores condições de vida, particularmente na época em que havia uma cultura no Brasil muito forte, não apenas no café, mas também na questão do látex, da borracha. Então, desde o início, o pentecostalismo sempre se caracterizou por ser um movimento popular, um movimento relacionado a pessoas pobres, relacionado a regiões periféricas da sociedade. Se nós pudéssemos, por exemplo, mostrar, eu não tenho aqui agora, mas um mapa geoespacial da localização das igrejas pentecostais, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, você iria facilmente perceber como a maior parte das igrejas pentecostais, numa cidade como a nossa, estão justamente nos bairros mais periféricos da cidade. Estão justamente nos bairros mais pobres da cidade. Se você for analisar a partir dos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você vai perceber que a maior parte da composição socioeconômica dos indivíduos que fazem parte das igrejas pentecostais no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, são pessoas, por exemplo, que recebem até 2 salários mínimos. O pentecostalismo é um movimento popular. O pentecostalismo é, desde o início e ainda hoje, um movimento mais voltado às classes populares marginalizadas da sociedade. Isso tem mudado. Isso tem já sido bastante diferente, talvez de 50, 40 anos para cá, porque acompanha naturalmente um processo de desenvolvimento econômico do país. Mas, em sua grande maioria, o perfil socioeconômico dos pentecostais no Brasil são as camadas mais populares na sociedade. Muito obrigado. Também possuem profundas raízes na cultura e religiosidade popular. E alguns autores, como o Francisco Cartacho Molim, vão dizer que, de alguma forma, o pentecostalismo é quase que um catolicismo de substituição.
Porque, na prática, os crentes pentecostais dessas camadas mais populares tendem a reproduzir, em alguma medida, muitas das práticas que eram comum à cultura católica. Por exemplo, e não me interpretem de maneira equivocada, não sou eu que afirmo isso, são especialistas, pesquisadores, mas, por exemplo, a própria ideia de, eu não sei se existe esse tipo de prática, por exemplo, na Igreja de Deus, mas na Assembleia de Deus ainda é um pouco comum, por exemplo, procurar irmãs de oração, né? Irmãs em que você pode procurá-las eventualmente numa dificuldade, num problema, na doença de um filho, no desemprego do marido, e você vai procurar essa irmã porque ela tem uma oração forte, né? Essa irmã, ela tem um nível de espiritualidade e santidade acima dos demais mortais, e ela tem um contato direto com Deus, ela tem revelações, ela tem sonhos, ela tem oráculos que ela pode eventualmente revelar a você numa reunião dentro de um jardim de oração, por exemplo. Olha, essa prática, não estou criticando, não estou dizendo que isso é errado, mas essa prática, ela é muito similar, ou ela é, pelo menos, bem parecida com a prática das rezadeiras na cultura católica, né, que você vai procurar uma rezadeira para poder fazer uma reza brava, por exemplo, para você casar, para você conseguir um emprego, para você ser liberto de uma determinada doença, e por aí vai. Então, há certos elementos da cultura católica que, por esse substrato popular do pentecostalismo, acabam sendo também absorvidos e assimilados. O pentecostalismo também expressa os anseios e as questões da massa. Isso é um outro elemento sociológico e teológico muito interessante, característico das igrejas pentecostais. Dificilmente você vai ter os nossos irmãos das igrejas batistas, presbiterianas, que em sua grande maioria são pessoas que compõem as classes mais média alta da sociedade, fazendo oração ou campanha, por exemplo, para empregarem irmãos na igreja. Porque a maior parte dos irmãos que estão ali naquela igreja, pelo contrário, são os donos das empresas. Eles são os donos de grandes companhias, de grandes multinacionais. Ora, essa realidade é totalmente diferente das igrejas pentecostais. A maior parte das nossas igrejas pentecostais é composta de gente extremamente simples. Empregados domésticos, frentistas de bancos, eletricistas, pintores, professores, certo? Então você vai ter uma diferença socioeconômica muito diferente, e essa diferença socioeconômica vai fazer toda a diferença também, todo o destaque particular também com relação à ênfase da mensagem. Por exemplo, nós vamos analisar um pouco mais à frente uma das denominações pentecostais mais recentes no Brasil, chamada por alguns neopentecostais, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que surge na década de 70 no Rio de Janeiro, com o famoso bispo Edir Macedo. Por que a Igreja Universal deu tão certo? Por que a Igreja Universal cresceu tanto? Por que a Igreja Universal foi tão exitosa? Porque ela enfocou justamente nos problemas sociais que fazem parte dos anseios e das questões das massas. Quais são os anseios e as questões das massas? Precariedade na saúde, falta de emprego, desilusão amorosa. E aí você vai e faz uma reunião como a terapia do amor, que eu tive a oportunidade de assistir um culto lá no Templo de Salomão, em São Paulo. Inclusive tive a oportunidade de pegar um óleozinho ungido, certo? Nesse dia. E você vê numa quinta-feira, numa quarta, não lembro qual dia, uma igreja lotada com mais ou menos 6.000 pessoas ali tentando buscar solução para os seus problemas emocionais, amorosos, porque esses são problemas da massa, esses são problemas do povão. E as igrejas pentecostais, de uma maneira em geral, se estruturaram em torno desses anseios e questões das massas. Proletariado urbano, cultura popular, movimentos de massa, você mistura tudo isso e você tem, de alguma forma, o êxito das igrejas pentecostais, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Se você for olhar, por exemplo, para o crescimento pentecostal em outros países, por exemplo, recentemente eu estava lendo um texto sobre o pentecostalismo na cidade de Bangladesh, na Índia, na Ásia,
certo? Você vai ver como o pentecostalismo também vai crescer de maneira particular, especial entre mulheres Dalits, que são a sociedade indiana, estruturada como uma sociedade de castas, estritamente hierárquica, e as mulheres, e principalmente a classe dos Dalits, que compõe a base da pirâmide social do país, da sociedade indiana, perdão, são aquelas pessoas mais marginalizadas, mais excluídas, que não possuem e não têm nenhum tipo de oportunidade social. Os pentecostalismos ganham maior espaço, maior número de adeptos, crescem justamente no meio dos Dalits, justamente no meio das mulheres Dalits, que são as principais excluídas da sociedade. Nós podemos observar também isso em vários outros países. E o último elemento que o Bernardo foi destacar a respeito do movimento pentecostal é que o movimento pentecostal é um movimento de mudança social. E aí ele opera dois movimentos. O movimento de oposição, ou seja, ele é um movimento que se opõe contra o catolicismo e contra o protestantismo histórico. Primeiro, a estrutura da cultura católica, que de alguma forma está intrinsecamente relacionada também com a questão do Estado, da política, e também contra a frieza, entre aspas, espiritual dos protestantes históricos no início do século XX e ainda hoje também. De um outro lado, um movimento de transação. Os pentecostalismos operam diversas e diferentes negociações com o Estado, com uma cultura, acionando a esfera política rumo a fins específicos. E aqui nós poderíamos, por exemplo, ter uma fala, uma palestra específica só sobre a presença dos pentecostais, só sobre a presença dos evangélicos pentecostais na política nacional. Né? Quem teve a oportunidade de assistir semana passada já o debate dos presidenciáveis, acho que na Band, se não me falha a memória, já pôde perceber que o discurso religioso, o discurso dos pentecostais está fortemente interligado, implicado na questão do debate público no Brasil. Então, o pentecostalismo está diretamente ligado às questões sociais no país. O pentecostalismo também é um vetor de mudanças sociais, instrumento de manipulação ideológica. São dois elementos. Vou falar primeiro do segundo. Por um lado, ele pode ser na mão de gente inescrupulosa, né? Instrumento, por exemplo, nesse período eleitoral, para poder fazer voto de cabresto, ou, no nosso caso em particular, voto de rebanhos específicos. Mas também o pentecostalismo pode, e é, como muitos especialistas têm mostrado, um grande movimento de vetor de mudanças sociais. Quando você observa, por exemplo, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, em vários, ou se identificam como pentecostais, mudam radicalmente a prática, os costumes, a cultura de uma determinada região, de um determinado país. Certo? Recentemente, eu conversava com um grupo de jovens a esse respeito, só para exemplificar, né, de que quando, por exemplo, um jovem pentecostal ele se abstém de ir para festas, de beber, de viver uma vida promíscua, por exemplo, ele tem mais condições de estudar, de fazer família, de acumular riquezas, de acumular dinheiro, e isso, além de ser alguma coisa espiritualmente saudável, boa, é economicamente e socialmente legal também, boa também, porque esse jovem, em vez de se enveredar por caminhos de criminalização, de vícios com entorpecentes e drogadições diversas, ele vai focar a sua vida agora em torno de um determinado projeto. Ele entende que a sua vida cumpre um papel específico de chamado, de missionário, de evangelista no mundo e na sociedade. Então, o pentecostalismo pode e tem funcionado como um vetor de mudanças sociais, alterando a composição cultural dos bairros, das cidades e do país de uma forma geral. Ok? Então, essa é a primeira parte da fala. Entender que o pentecostalismo é, antes de se compor como uma denominação ou uma instituição religiosa, um movimento. E nós precisamos entender esses elementos porque todas e cada uma das igrejas pentecostais, não apenas no mundo, mas particularmente no Brasil, que é o nosso foco de análise, vão estar atravessadas por esses 5 elementos. O pentecostalismo como um movimento de espiritualidade, como um movimento de protesto, como um movimento religioso radical, como um movimento popular e como um movimento de mudança social.
O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é exatamente agora um pouco a questão do desenvolvimento histórico do movimento pentecostal. E aí, naturalmente, nós não temos condições de regressar a uma história mais global do pentecostalismo e falar como ele se estendeu ao longo de cada um dos 5 continentes. Nós levaremos aqui, inclusive, dias para discutir isso. Então eu quero resumir essa abordagem histórica do desenvolvimento do pentecostalismo, do movimento pentecostal, particularmente à América Latina e ao Brasil. E aí eu quero regressar também a um outro teólogo, sociólogo latino-americano, o Carmelo Alvarez, que vai fazer uma periodização bem interessante a respeito do pentecostalismo latino-americano. O Carmelo Alvarez vai fazer uma periodização, uma divisão em períodos da história do pentecostalismo em torno de 3 datações, de 1909 a 1922, o segundo período de 1930 a 1960 e o terceiro período de 1960 a 1992. O primeiro período, entre 1909 e 1929, é marcado particularmente pelo início e a inserção dos pentecostalismos não apenas na América Latina, mas também por todo o globo. Já nas primeiras décadas do fenômeno do movimento pentecostal no mundo, praticamente o pentecostalismo chegou em quase todos os continentes. Já nas 2 primeiras décadas de movimento pentecostal, o movimento pentecostal moderno, como nós vamos destacar, tendo o seu marco zero, o seu berço nascedor, no início da década de 10, do século XX, nos Estados Unidos, na Bethel Bible College e no avivamento da Azusa Street. Desde então, já foi um movimento que se expandiu para todos os lugares do mundo, para todos os 5 continentes. E não foi diferente na América Latina. Já na década de 10 do século XX, os pentecostalismos já chegam no Brasil. E nesse período, nesse primeiro período histórico, o Alvarez vai dizer que os 2 tipos de pentecostalismo que vão chegar a se desenvolver aqui é o que ele chama de pentecostalismo crioulo, ou pentecostalismos nacionais, pentecostalismos autóctones, e os pentecostalismos missionários. Nós vamos caracterizar cada um desses pentecostalismos. O segundo momento, ele vai dizer que vai haver um fenômeno de estabilização e consolidação e um crescimento relativo desse pentecostalismo, e a partir da década de 60, com os movimentos mais intensificados de industrialização e urbanização dos países da América Latina e particularmente também no Brasil, há um rápido crescimento dessas igrejas pentecostais, acontecendo uma enorme diversificação e plurificação das denominações pentecostais e o surgimento do que o Alvarez vai chamar de movimentos pentecostais heréticos, ou que o outro teólogo que nós falamos agora há pouco, Bernardo Campos, chama de isopentecostalismo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que é o pentecostalismo crioulo? São movimentos pentecostais originários das igrejas históricas ou tradicionais. Eles possuem suas raízes fincadas na cultura popular católica. Possuem estrutura independente de qualquer instituição ou liderança estrangeira. E esse é o caso, por exemplo, de maneira particular, da igreja pentecostal no Chile, com Willie Hoover. No caso do Chile, por exemplo, as igrejas pentecostais vão ser implantadas e ser desenvolvidas, não por uma missão estrangeira, como no caso do Brasil, mas vão ser desenvolvidas a partir de projetos nacionais. Produziu fortes igrejas nacionais, organizada em grande medida pelos padrões sociais de grupos agrários em transição para culturas urbanas e industrializadas. Foco doutrinário e organizacional circunscrito a elementos geoculturais específicos, e algumas dessas igrejas que compõem isso que o Alvarez chama de pentecostalismo crioulo são as igrejas metodista pentecostal do Chile, a Igreja de Deus Pentecostal de Porto Rico e a Igreja Pentecostal de Cuba. Adiante. Pentecostalismo missionário. São aquelas igrejas estritamente ligadas às instituições e lideranças estrangeiras, mesmo que de certa maneira autóctones, mas dependentes da estrutura. E aí você vai ter
de um lado, as igrejas norte-americanas e, por outro lado, as igrejas missionárias independentes, uma gama extremamente variada de outras denominações advindas de outros países que fundam igrejas pentecostais no Brasil. Então, por exemplo, igrejas norte-americanas que desenvolveram projetos missionários na América Latina, por exemplo, as Assembleias de Deus norte-americanas, muito embora, por exemplo, no Brasil ela tenha iniciado não pela iniciativa norte-americana, a iniciativa norte-americana vai se iniciar apenas, então somente a partir de 1936, ela chega no Brasil a partir de iniciativas da missão sueca, da igreja de Estocolmo, na Suécia, em 1911, é uma igreja sueca e não americana, a Igreja de Deus de Anderson, a Igreja de Deus de Cleveland, Igreja do Evangelho Quadrangular. E as igrejas missionárias independentes, trabalhos de cunho autônomo e espontâneo, você vai ter o testemunho, o relato de muitos missionários, me permitam a expressão, avulsos, que vieram para o Brasil fundar e abrir denominações relacionadas aos seus ministérios no exterior. Por exemplo, recentemente eu conversei agora com um pastor que estava me contando um pouco a respeito da história da igreja Missão Evangélica, né, que é a igreja do professor Ney Wagner, que é uma igreja também que vai chegar, se não me falha a memória, da década de 70, 80, é um projeto norte-americano, missionário dos Estados Unidos, independente, que vai ser aberto no Brasil, como igrejas comunitárias, igrejas que vão surgir a partir do trabalho, por exemplo, e do desenvolvimento de igrejas étnicas, que é o caso, por exemplo, da Congregação Cristã do Brasil, conhecida mais popularmente como Igreja do Véu, né? A Igreja Congregação Cristã do Brasil, durante os seus primeiros anos de existência no Brasil, ela é uma igreja étnica, ela é uma igreja voltada a imigrantes italianos que viviam em São Paulo e no estado do Paraná. Por exemplo, as Assembleias de Deus, que são fundadas em 1910 em Hot Springs, no Arkansas, nos Estados Unidos, chegam na América Latina em 1907, no Chile, depois em 1911 no Brasil e, por fim, só em 1967 no Panamá. É só para dar um quadro a respeito das Assembleias de Deus. E um outro movimento, o terceiro movimento, a terceira periodização que o Camilo Alvarez vai trabalhar, que é o pentecostalismo herético, o que o Bernardo Campos chama de isopentecostalismos. São pentecostalismos que nascem da divisão radical do pentecostalismo crioulo, formando outro bojo doutrinário em suas novas comunidades. E aí eu vou destacar uma dessas dissidências, que é da Igreja de Deus Pentecostal em Porto Rico, não sei quantos conhecem, que é o caso da Congregação de Nita. Se você não conhece, quando você chegar em casa, fica um dever para depois a palestra, depois o culto, né, você pesquisar sobre a Congregação de Nita. Ela nasce em 1940 por Juanita Garcia Perazzo, e ela se entende como a divindade fundadora, a encarnação do Espírito Santo. Se entende como a encarnação do Espírito Santo. Ela possui a mesma liturgia dos cultos pentecostais convencionais, os crentes se vestiam todos de branco e fundaram uma vila onde todos os membros viviam como numa comunidade primitiva. Eles fundaram como se fosse um pequeno bairro isolado, né, um condomínio fechado, onde todos os crentes dessa igreja viviam. Você pode procurar com mais detalhes a respeito da história da Igreja Congregação de Nita, que é uma dissidência do movimento pentecostal da Igreja de Deus em Porto Rico. E, por fim, o que o Camilo Alvarez vai chamar de pentecostalismo de cura e de prosperidade, certo? Esse pentecostalismo ele é caracterizado basicamente pela ênfase, enquanto, também nós vamos ver isso, enquanto as primeiras igrejas, as primeiras denominações pentecostais possuíam uma ênfase muito forte na questão do batismo do Espírito Santo acompanhado da evidência da consolária, na busca por uma vida de santificação, na forte evangelização, essas igrejas de segunda e terceira geração pentecostal são mais caracterizadas pela ênfase na cura, no exorcismo e no discurso da prosperidade. E aí, por um lado, nós temos a organização de igrejas estruturadas como empresas, certo? Como é o caso muito
clara e evidente da Igreja Universal do Reino de Deus, então eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou constatando um fato. A Igreja Universal do Reino de Deus, antes inclusive de ser uma denominação religiosa, ela é uma empresa. Ela possui, além de um templo, um canal de televisão, ela possui jornais, ela possui um partido político, ela elegeu mais recentemente o prefeito da segunda maior capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, a Universal se estrutura como uma empresa religiosa, uma empresa que tem não apenas um projeto espiritual, vamos dizer assim, mas que tem projetos também sociais, políticos, econômicos, né? As igrejas de cura e prosperidade são, na afirmação do Alvarez, estruturadas em torno de uma espiritualidade pragmática. Você procura a igreja, você procura aquela determinada denominação para você buscar uma bênção pontual. Eu quero a cura do meu filho, então eu vou naquela igreja, porque naquela igreja está sendo prometido, está sendo feita uma campanha, está sendo feito todo um movimento para a cura de pessoas doentes. Eu não vou para lá para me converter, eu vou para lá, por exemplo, para buscar um novo estilo de vida para a minha trajetória existencial. Eu vou ali apenas e não somente porque existe uma campanha do corredor de São Grosso, quem passar lá no meio vai poder conseguir um novo emprego, vai poder se livrar aí eventualmente de algum trauma emocional, enfim. Técnicas performáticas, então, por exemplo, um dos professores mais destacados do estudo pentecostalismo do Brasil, Leonildo Silveira Campos, vai destacar que, por exemplo, a Universal, que é a grande representante, né, desse pentecostalismo de cura e prosperidade, também conhecida entre nós como igrejas neopentecostais ou como igreja neopentecostal, são caracterizadas por uma forte performática da estrutura cultica e litúrgica dessas denominações. Então, não é nada difícil você, quando estiver, por exemplo, em casa, assistindo alguma programação religiosa, cair no canal da Record, da Universal, e ver que o culto se estrutura muito parecido com o que é a programação de um teatro, né? A performática do líder, a performática do discurso do bispo, do pastor, a indumentária, o jeito como ele se comporta, o jeito, por exemplo, teatralizado como se dão os exorcismos, se chama, né, a pessoa endemoniada, supostamente endemoniada à frente, né, entrevista, de onde ela veio, qual o nome dela, o que ela quer, onde ela mora, enfim, fazem uma série de entrevistas, né, ao demônio. Então é uma estrutura bem performática, né? Quando você vai, simplesmente no tempo de Salomão, basta você ir aqui na Igreja Universal da Cristão Gonçalves. Quando você entra dentro da igreja, você assiste um culto naquela igreja. Eu vou perguntar quem já assistiu um culto lá. Eu já assisti um culto lá, na Cristão Gonçalves. Você vai ver que o culto se estrutura em torno de todo um conjunto de técnicas, né, performáticas do bispo, da música, do exorcismo, das campanhas e por aí vai. E aí o problema desse pentecostalismo de cura e prosperidade, focado especificadamente só na cura e na prosperidade, é exatamente a ideia de manipulação do sagrado, de barganha, né, de uma busca exclusivamente terapêutica, né, da relação religiosa. E uma das questões mais conflituosas e dificultosas para nós é a questão da teologia da prosperidade, a chamada confissão positiva, né, e a teologia da batalha espiritual. Essa é uma primeira aproximação histórica ao movimento pentecostal, às vertentes do movimento pentecostal, isso no contexto latino-americano. E no caso do movimento pentecostal no Brasil, onde surge, como surge? E aí eu vou fazer um breve recuo, acredito que o Marlon também comentou isso ontem, a respeito do chamado Marco Zero. É um tanto quanto difícil, é um tanto quanto complexo, né, demarcar um ponto zero, um berço genealógico, vamos dizer assim, do surgimento do pentecostalismo moderno, quando, na verdade, já diversos historiadores têm mostrado já uma vasta literatura de que já desde o início do século XIX, né, particularmente do século XIX, você vai ter grandes movimentos de avivamento acontecendo em torno de todo o mundo, particularmente um dos últimos que vai ter grande destaque no contexto, vamos dizer, até global, antes mesmo
historiadores, de uma forma em geral, tentam definir uma data, um momento, um lugar exato do nascimento do pentecostalismo. Normalmente, a maior parte é de comum acordo em dizer que o pentecostalismo moderno vai surgir nos Estados Unidos no início do século XX, a partir da experiência da busca pelo batismo do Espírito Santo na Bethel Bible College. Isso é uma escola, acredito que o Marlon também falou a respeito disso, que é conduzida pelo seu diretor, Charles Parham, que é um dos predecessores fundamentais que vai formar a teologia pentecostal no início do século XX. Ele vai levar os alunos desse instituto bíblico a poderem estudar sobre o batismo do Espírito Santo, e na virada de ano de 1999 para o ano de 1900, numa oração, uma reunião de oração, essa aqui que é a Agniosma, certo? No primeiro dia do ano do século XX, ela recebe a experiência da glossolalia, do batismo com o Espírito Santo. E aí se dá formalmente, né, o nascimento do pentecostalismo moderno. Nessa mesma escola, certo? William Seymour, também já comentado possivelmente nesse evento, ele vai aprender e ouvir do Charles Parham a doutrina da segunda bênção, a doutrina da obra consumada. E aí vai levar essa experiência para a cidade de Los Angeles, e na cidade de Los Angeles ele vai começar uma série de reuniões de oração, até que enfim ele é separado da igreja metodista e ele vai então fundar a igreja Missão de Fé Apostólica no ano de 1906. William Seymour, um jovem, o senhor, perdão, cego de um olho, ex-escravo, filho de ex-escravos, certo? Que vai então abrir essa igreja, a Missão de Fé Apostólica. E é a partir da Missão de Fé Apostólica, do que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Azusa Street, número 312, bem conhecida, é que se deu, de fato, a divulgação e a expansão do pentecostalismo para todo mundo. É a partir das experiências que foram experimentadas, testemunhadas, vivenciadas nessa igreja, na Missão de Fé Apostólica, que a maior parte das denominações pentecostais do mundo, para não dizer todas, nasceram e se desenvolveram. E aí, de maneira particular, um camarada chamado William Durham teve a experiência com o batismo do Espírito Santo lá na Missão de Fé Apostólica da Igreja do Seymour, que, diga de passagem, desde o início foi um movimento, como eu disse, né, extremamente fluido, extremamente dinâmico. Então, por exemplo, o avivamento da Rua Azul durou apenas 3 anos, de 1906 a 1909. Logo depois, a Igreja de Missão de Fé Apostólica se desfez, o Seymour continuou pregando, mas ele acabou praticamente não tendo mais a mesma aderência por parte dos ouvintes como naqueles 3 primeiros anos, e muitas outras denominações pentecostais foram abrindo e se fundando a partir de então. E uma delas foi uma igreja aberta pelo William Durham, que conheceu a experiência pentecostal em Los Angeles e leva essa experiência para a cidade de Chicago. E lá na cidade de Chicago, num certo culto, entram pelas portas, claro, em dias diferentes, um italiano chamado Luigi Francescon, que será o missionário fundador da Congregação Cristã no Brasil, em 1910 no Brasil, e entram também por aquelas portas, e conhecem a experiência pentecostal lá em Chicago, se não me falha a memória, alguma coisa em torno de 1907, 1908, Daniel Berg e Navin, 2 missionários suecos que vão para os Estados Unidos e que recebem o chamado de Deus para então vir ao Brasil fundar um trabalho missionário que, diga-se de passagem, não nasceu como Assembleia de Deus, nasceu também como primeiro, na verdade eles chegaram para poder compartilhar a mensagem pentecostal do batismo do Espírito Santo com os irmãos batistas. Eles foram afastados pela igreja, o número de 17 irmãos foram afastados, depois eles fundaram a Missão de Fé Apostólica, e alguma coisa só em torno de 1918 eles vão assumir o nome de Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus nascem no Brasil sem ser Assembleia de Deus, né? Só em 1918 é que ela assume de maneira específica o nome Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus, a gente já colocou aqui, nasceram nos Estados Unidos em 1914.
curiosamente, nós no Brasil comemoramos o centenário da Igreja Assembleia de Deus antes do que as Assembleias de Deus norte-americanas que nasceram depois. Né? É uma certa questão curiosa. Então, dessa experiência, certo? Do avivamento pentecostal na Bethel Bible School, College, perdão, no avivamento da Rua Azusa e nos cultos liderados pelo pastor William Duran, foram enviados os primeiros missionários para fundar as primeiras denominações pentecostais no Brasil. E dados gerais a respeito do pentecostalismo no Brasil. Os pentecostais no Brasil já têm mais de 100 anos de existência no país. Eu ouvi essa informação agora, logo no início, do professor Pérez, de que a Igreja de Deus tem 132 anos. Eu vou querer saber um pouco mais dessas informações, dessa datação, para saber como é que os autores, enfim, lidam com essa questão da datação, mas isso é uma coisa para depois. Tá? Mas no Brasil, de maneira oficial, a partir dos estudos históricos, sociológicos, o pentecostalismo no Brasil já tem mais de 100 anos. Como eu já disse, ele chega no Brasil no início do século XX, 1910 e 11, com a chegada da congregação cristã no Brasil e das Assembleias de Deus. Hoje, o pentecostalismo é o principal segmento da Igreja Evangélica Brasileira. Não significa apenas mais um novo movimento, mas representa uma significativa transformação no cenário cristão e religioso mundial e nacional, e, por suas diversas características, tem uma notável capacidade de reinventar-se a cada nova geração, assumindo formas distintas. E aí, só um quadro estatístico para mostrar a evolução, né, quantitativa dos pentecostais no Brasil, certo? Então, até a década mais ou menos de 80, os pentecostais estavam em torno de 5, 6, 7% da população religiosa no Brasil, e já na atualidade, dados do IBGE 2010, o dado do recenseamento que está a cada 10 anos, os pentecostais no ano de 2010 já compunham algo em torno de 22,2% da população religiosa no país. Ano passado saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha em que apontava uma previsão de alguma coisa em torno, para o ano de 2020, de que os pentecostais vão girar alguma coisa em torno de 27 a 28% da população religiosa no país. Tá? E aí eu quero falar a respeito das vertentes ou das ramificações do pentecostalismo, e eu vou pedir que vocês guardem essa imagem dessa árvore, né, com as raízes, os troncos, os ramos, para a parte final, quando nós falarmos dos desafios e possibilidades da pluralidade denominacional do pentecostalismo. Certo? Então nós podemos pensar as vertentes do movimento pentecostal a partir dessa analogia da árvore. Né? Então vamos pensar que as raízes são essas comunidades cristãs primitivas que se estruturam em torno da experiência do Pentecoste. Depois você tem os principais troncos que formam a tradição cristã, a cristandade, que são os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Aí você vai ter os galhos, que são as correntes dentro do protestantismo. E você vai ter os reformados, você vai ter os protestantes históricos, e você vai ter, entre outros tantos também, os pentecostais. E aí você vai chegar nos ramos desses galhos, que são as vertentes pentecostais, né, que são classificadas, como a gente vai ver daqui a pouco, como pentecostais clássicos, deuteropentecostais, neopentecostais, pentecostais autóctones, pentecostais de cura divina, pentecostais protopentecostais, vai ter vários tipos de classificação. E é o que nós vamos chegar e trabalhar exatamente nesse momento, ok? Então, para falar a respeito do pentecostalismo no Brasil, eu quero fazer menção da conhecida, né, uma das mais conhecidas tipologias, ou seja, formas de dar tipos a fenômenos sociais, fenômenos religiosos, que é aquela oferecida
das ondas do pentecostalismo. Na verdade, eles vão pegar essa ideia emprestada de um outro teólogo e sociólogo inglês, chamado David Martin, que fala sobre a questão das ondas do protestantismo do século XX. Eles adaptam para pensar a questão da implantação e desenvolvimento dos pentecostalismos no Brasil. E aí eles vão dizer que os pentecostais no Brasil se implantaram e se desenvolveram a partir de 3 ondas, de 3 movimentos de implantação. A primeira onda, que é a implantação e desenvolvimento do pentecostalismo clássico. A segunda onda, que é o desenvolvimento do que é chamado de deuteropentecostalismo. E a terceira onda, que é o desenvolvimento das chamadas igrejas neopentecostais. Como a gente vai ver também daqui a pouco, alguns autores vão sugerir, inclusive, a possibilidade de começarmos a pensar sobre, talvez, uma quarta onda, ou pelo menos novas expressões pentecostais que surgem aí no quadro histórico dos últimos 30, 40 anos, e eu vou destacar isso também. Então, para resumir um pouco a implantação, o desenvolvimento dessas igrejas pentecostais no Brasil, eu vou fazer quadros esquemáticos para facilitar a nossa abordagem a respeito do tema. Tá? Então, a primeira onda do pentecostalismo, eu vou destacar sempre 4 elementos relacionados a cada uma dessas ondas, a cada um desses tipos de pentecostalismo. Tá? Então, a primeira onda pentecostal, ou chamada também de pentecostalismo clássico, ela é formada por 2 denominações que já foram bastante citadas aqui, que é a Congregação Cristã do Brasil, mais conhecida popularmente como a Igreja do Véu, fundada em 1910 pelo missionário italiano Luigi Francescon, na cidade de São Paulo, no bairro do Brás. E as Assembleias de Deus, em 1911, na cidade de Belém do Pará, por 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing. O contexto e o ethos de surgimento dessas primeiras denominações pentecostais no Brasil são os fluxos migratórios. Fluxos migratórios não apenas de estrangeiros vindo ao país, que já existia bastante, particularmente em Belém do Pará e em São Paulo, eram 2 cidades que recebiam muitos imigrantes estrangeiros, mas também muitos imigrantes nacionais. Né? Já desde o final do século XIX, pelo menos essas 3 ênfases principais. O batismo com o Espírito Santo, batismo entendido como revestimento de poder que é acompanhado necessariamente pela evidência da glossolalia, a busca por santificação e o forte escatologismo, a perspectiva de que Jesus vai voltar a qualquer instante. E por causa disso, nós devemos evangelizar o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa, então, conduzir nas nossas mãos, né, e apresentar diante do Senhor o maior número de almas quando da vinda iminente dele. E também 4 características sociais que vão definir essas igrejas do pentecostalismo clássico, igrejas pentecostais de primeira onda, de primeira geração, que é o anticatolicismo. Essas igrejas são totalmente aversas, contra e até inimigas dos católicos. Um sectarismo radical. Essas primeiras igrejas pentecostais não possuem, não querem e nem precisam de alguma forma de diálogo e de contato com outras denominações, como batistas e presbiterianos, igrejas também protestantes. É um movimento majoritariamente marcado pelas classes mais populares da sociedade, como eu destaquei, e é um movimento socialmente marginal. Né? Até a década de 50, mais ou menos, os pentecostais clássicos, os pentecostais da Congregação Cristã do Brasil e das Assembleias de Deus vão desempenhar um protagonismo, uma presença pública muito pequena. Quase não se consegue perceber, do ponto de vista social, político e cultural, a presença dos pentecostais de uma forma em geral na sociedade. A segunda onda do pentecostalismo, também chamada pelo Ricardo Mariano de deuteropentecostalismo, é marcada pelo desenvolvimento de 3 igrejas, principalmente 3 igrejas, não apenas essas, outras também, mas especialmente dessas que são as maiores do momento. A Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada em 1951 com Harold Williams, enviado da sede nacional dos Estados Unidos pela A.A. McPherson,
fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. Depois a Igreja do Brasil para Cristo, que é a primeira igreja pentecostal fundada por um brasileiro, em 1955, pelo bispo Manuel de Mello, que foi um grande protagonista público na sociedade brasileira. Ele tinha amizade com políticos, com o Jânio Quadros. Ele foi capa da revista Veja na época. Então é uma personalidade que ganhou muito destaque nesse período, na década de 50, 60. E a igreja que foi pelo menos bastante conhecida, do missionário Davi Miranda, a Igreja Deus e Amor, 1962. Davi Miranda, que faleceu agora recentemente, né? E foi responsável também por uma expansão e divulgação da mensagem pentecostal, especialmente nas rádios, né? Não sei quem tive a oportunidade de ouvir, muitas das vezes eu ouvi várias vezes programas de rádio do Davi Miranda, em que ele pregava em português e sempre tinha a tradução simultânea para o espanhol, porque a rádio, o programa do Davi Miranda era uma rádio que tinha uma extensão para todo o continente, pelo menos para os países mais próximos, né, do Brasil e do continente latino-americano. Essas igrejas, diferente das primeiras que vão nascer com um caráter mais voltado às regiões norte e nordeste do país, essas igrejas vão surgir já no contexto paulistano, na cidade de São Paulo. E elas são caracterizadas por dois elementos distintivos: as campanhas de cura divina e a evangelização de massas. E aí, particularmente, o Manuel de Mello, na Igreja do Brasil para Cristo, em 1955, vai desenvolver uma estratégia até então não praticada no país, que é a criação de igrejas em forma de tendas de circo, que era alguma coisa extremamente inovadora. Enquanto a maior parte das igrejas, não apenas pentecostais, mas também históricas, realizavam os seus cultos apenas no espaço, né, das quatro paredes de um templo religioso, o bispo Manuel de Mello começou a fazer cultos e campanhas de curas, de milagres, de evangelização em tendas de circo. Ele também foi responsável por ser um dos primeiros a levar bateria e guitarra, né, para dentro das igrejas evangélicas e pentecostais. Até então não se havia a prática do uso de instrumentos que não órgão, né, dentro das igrejas evangélicas. E particularmente a ênfase na questão das campanhas de cura divina. Se você puder entrar, por exemplo, quando chegar em casa e pesquisar sobre as conferências do bispo Manuel de Mello, no estado do Maracanã, no Rio de Janeiro, na década de 60, você vai ver a grande multidão que essa igreja conseguia reunir nos estádios, nos campos abertos, ao longo de várias cidades capitais do Brasil, ajuntando grandes movimentos em busca de cura divina, que era alguma coisa particularmente nova, porque muito embora os pentecostais clássicos, particularmente os crentes e as igrejas das Assembleias de Deus, tivessem uma busca pela cura, né, pela ação terapêutica de Deus no fiel, para restituir a saúde, essa ênfase específica ela só vai acontecer a partir dessa segunda onda do pentecostalismo, do Deus do pentecostalismo, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e a Igreja de Deus que é amor. E algumas características sociais: transformação e autonomia das igrejas brasileiras, seguem a expansão da segunda geração, há uma tensão nelas entre o moderno e o tradicional. Por exemplo, enquanto a Igreja Brasil para Cristo, como eu falei para vocês, tem um líder extremamente progressista, que está na política, que está nos meios sociais, tem templos em forma de tenda, que leva bateria e guitarra elétrica para a igreja. Você tem, por um outro lado, a Igreja de Deus e Amor do Davi Miranda, que proíbe, por exemplo, as mulheres cortarem o cabelo, né? Proíbe os cristãos de terem televisão dentro de casa. Então, há uma tensão radical aí entre igrejas um pouco mais modernas e igrejas um pouco mais tradicionais. E uma outra característica é o uso expressivo das novas mídias. O pentecostalismo clássico, particularmente as Assembleias de Deus, desde o início fizeram o uso da mídia jornalística. Tinha o jornal Boa Semente, tinha o jornal Mensageiro da Paz, mas a rádio era alguma coisa até então inexplorada por essas igrejas pentecostais de primeira geração. São as igrejas do Brasil para Cristo em particular, a Igreja de Deus Amor com Davi Miranda, de maneira bem enfática, que vão entrar de maneira agressiva nas mídias radiofônicas em todo o país.
E aí eu gostaria de fazer uma observação que eu vou chamar aqui de entre ondas, né? Entre a segunda e entre a terceira onda, algo que os pesquisadores vão chamar com uma certa dificuldade de pentecostalização, né, do campo religioso brasileiro, que é o fenômeno duplo, né, de renovação das igrejas do protestantismo histórico e a renovação carismático-católica. Né? A partir da década de 60, não apenas começam a surgir as igrejas de segunda geração, as igrejas nacionais, pentecostais nacionais, mas também as igrejas históricas e certos segmentos da igreja católica começam a se pentecostalizar, começam a se tornar pentecostais. E aí, os dois grandes exemplos de cada um desses dois movimentos é a criação, se não me falha a memória, em 1962, da Convenção Batista Nacional, que é uma ruptura da Convenção Batista Brasileira, né, que são um conjunto de pastores de igrejas batistas que têm a experiência com o batismo do Espírito Santo, não são aceitos pela Convenção Batista Brasileira, acabam saindo e fundando uma outra convenção, que é a Convenção Batista Nacional. A Convenção Batista Brasileira não acredita, ou pelo menos não tem no seu credo, na sua confessionalidade teológica, um ponto de destaque a questão da contemporaneidade dos dons, e particularmente do batismo do Espírito Santo, o que é o contrário das igrejas batistas ligadas à Convenção Nacional. São igrejas que acreditam, que enfatizam e que buscam, inclusive, o batismo com o Espírito Santo. E aqui você tem uma foto de uma, talvez das mais conhecidas, da Igreja Batista Nacional, que é a Igreja Batista Lagoinha, né, em Belo Horizonte, igreja do pastor Márcio Valadão, que se tornou muito conhecida, né, desde a década de 90 pelo Ministério de Louvor Diante do Trono. Ela é uma igreja batista, mas é uma igreja batista. Não sei quem já teve a oportunidade de ir na Igreja Batista Lagoinha, de assistir a algum culto na internet, no YouTube da Igreja Batista Lagoinha, mas pode perceber que essa é uma igreja tipicamente que possui espiritualidade pentecostal. Ela naturalmente é uma igreja distinta da congregação, das Assembleias de Deus, da Igreja Brasil para Cristo, mas ela é uma igreja que enfatiza a busca e a manifestação dos dons carismáticos de Deus no espaço do culto. E por um outro lado, você vai ter no âmbito católico o surgimento da renovação carismática católica, que na verdade vai nascer nos Estados Unidos na década de 50, 60, vem para o Brasil na década de 60, que são vertentes ou determinados segmentos dentro do interior da Igreja Católica que começam agora a se abrir ao carisma do Espírito Santo, aos carismas do Espírito Santo, particularmente a questão da glossolalia também e da busca por cura e exorcismo, mais ou menos esses três elementos. Depois da renovação carismática católica, do RCC, vão surgir muitos outros movimentos de renovação espiritual no contexto do catolicismo. Muitos movimentos e segmentações, vamos dizer assim, pentecostais católicos no interior da Igreja Católica Romana, como, por exemplo, para citar apenas um outro, né, o movimento Shalom. Não sei quem já teve a oportunidade de ir. Eu recentemente, eu voltei agora recentemente de Madrid, da Espanha, agora em abril, e já quando eu cheguei, eu fui, posso confessar esse pecado? Não é pecado, né? Eu fui num culto de jovens da carismática, né, da Shalom, e é incrível porque é um culto pentecostal, como o nosso, né? Assim, manifestação de dons, línguas e tal, né? No contexto da Igreja Católica. Primeira, segunda, entre ondas, terceira onda do pentecostalismo, ou também conhecido como neopentecostalismo, que é estruturada basicamente por três igrejas bastante conhecidas de todos nós. Talvez não há nenhum dos que estão aqui que desconheçam essas igrejas, ou talvez já tenham até ido nessas igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo de Macedo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é uma dissidência já da Igreja Universal do Reino de Deus, pelo cunhado do Edir Macedo, o missionário Romilson Soares, o R.R. Soares, e uma outra dissidência também da Igreja Universal do Reino de Deus, essa mais recente, se não me falha a memória, em 1998,
a Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja do missionário Valdomiro Santiago, que agora nos últimos anos teve um declínio um pouco maior. Essas igrejas vão surgir majoritariamente no contexto carioca, e aí seria bem interessante, por exemplo, estudar um pouco a respeito da inovação dessas igrejas, não apenas teológica, doutrinária, no discurso, na mensagem, mas também em relação à própria estrutura. Então, por exemplo, os primeiros cultos da Igreja Universal do Reino de Deus são realizados em salas de cinema, alguma coisa que era até então impensada para os crentes, particularmente os pentecostais, ainda na década de 70. E aí, essas igrejas chamadas neopentecostais, especialmente a Universal do Reino de Deus e a Mundial do Poder de Deus, são caracterizadas por esses três elementos teológicos, né? A batalha espiritual, a ideia de que Deus e o diabo estão numa tensão, num conflito enorme, e que por isso você precisa se submeter sempre a campanhas, sempre a ofertas e sacrifícios financeiros, para que você possa aplacar as forças demoníacas sobre a sua vida. A ideia de teologia da prosperidade, de confissão positiva, né? Quem não viu agora mais recentemente essa vinheta, né, da Record é bem elucidativa disso, né? Quando você tem um empresário, né, engravatado, com um terreno extremamente caro, né, e ele fala: olha, eu tenho tantas empresas, tenho tantos helicópteros, viajo sempre para os Estados Unidos e para a Europa, né, tenho filhos bonitos, tenho não sei quantas coisas. Aí no final ele diz: eu sou a Universal. Né? A ideia não é assim: eu era um cachaceiro e agora eu me converti e sou crente. Né? A ideia de que antes eu era pobre, antes eu era miserável, antes eu não tinha nada, e agora, a partir do momento que eu entrei para essa igreja, eu ascendi socialmente, eu ascendi economicamente. Essa é uma das ênfases muito centrais da Igreja Universal do Reino de Deus. E o último elemento é a questão da libertação e do bem-estar. Então, é muito comum, hoje, se não me falha a memória, apenas algumas igrejas ainda usam esse termo, mas eu lembro que não mais de 5 anos atrás, tinham muitos memes, que são aquelas imagens engraçadas que tem na internet, que não é meme na verdade, é imagem de verdade, né, dos cultos da Universal, culto de desencapetamento. Culto que vão tirar o capeta da sua vida. Né? Então a ideia de que você precisa ser liberto, que se você está desempregado, se você está em uma vida, né, de vícios e por aí vai, isso é imposto na sua vida. Isso é demônio, isso é ação maligna sobre a sua vida. Você precisa ser liberto. Para ser liberto, você precisa, né, passar no corredor salvoso, você precisa mergulhar dentro da boca da baleia de Jonas, uma baleia inflável, em Fortaleza que define isso. Né? Você vai fazer uma série de malabarismos aí, espirituais, doutrinários, para poder resolver o seu problema espiritual. Características sociais: envolvimento na política, nas grandes mídias, o caráter empresarial e o forte crescimento e impacto sobre o corpo pentecostal. Aqui um quadro só para falar a respeito da data de implantação das principais igrejas pentecostais no Brasil. Lembrando que esses slides, que essa apresentação pode ficar disponível para vocês sem nenhum problema. Tá? E aí você tem o nome da igreja, as datas e o local de origem de cada uma delas. Ok? E aí, como eu disse na primeira parte desse segundo tópico, os especialistas têm sugerido que, além dessas três ondas do pentecostalismo, nós poderíamos estar falando, talvez, com uma certa dificuldade, ou de uma quarta onda do pentecostalismo, ou o surgimento de novas expressões pentecostais, o que eu tenho chamado em alguns trabalhos de pentecostalismos emergentes, de pentecostalismos contemporâneos. Quais são essas igrejas, ou quais são esses movimentos? De tantos, eu vou falar e vou comentar apenas de 3. Né? Então você tem a igreja Bola de Neve Church, que é uma igreja que vai surgir na década de 90, 1909, em São Paulo, né? Com o apóstolo Rina, né? E que é uma igreja voltada para jovens esportistas. Eu acredito que a maior parte de vocês já ouviu falar ou já conhece essa igreja. O culto dessa igreja chama a atenção porque ela é uma prancha de surf. É uma prancha de surf.
E essa igreja ela é composta, em sua grande maioria, por roqueiros, skatistas, surfistas, atletas, celebridades, de uma forma geral. Uma igreja pentecostal segmentada para um grupo de interesses, segmentada para um grupo de afinidades. Nós temos também, eu poderia citar vários aqui, por exemplo, o movimento Céu na Terra, que é um movimento encabeçado por um jovem chamado João Paulo, um jovem que tem nada mais e nada menos do que 4, 5 anos de conversão. Ele era um jovem que na adolescência teve problemas familiares, com drogas, enfim, e se converteu tem 4, 5 anos, começou uma série de pregações numa praça pública nas regiões, nos entornos da cidade de Brasília, e hoje é um grande movimento que reúne semanalmente alguma coisa em torno de 3, 4 mil jovens. Semanalmente. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é um ministério, não é uma placa, nada. São jovens adolescentes que se encontram uma vez na semana para poder buscar o Espírito Santo, para poder receber cura, para poder serem transformados, para poder, enfim. Então, essa é uma foto representativa de um dos cultos, acontece numa praça pública. Nós podemos citar vários outros movimentos, como por exemplo, o movimento Dunamis, que é o movimento do Teófilo Hayashi, né? É um movimento paradenominacional, né? Ele não está ligado a nenhuma igreja específica. Recentemente, semana passada, se não me falha a memória, 2 semanas, aconteceu um evento do Dunamis aqui em Fortaleza que se chama Fornalha Tour. Não é um movimento de nenhuma denominação específica, não é da Batista, não é da Presbiteriana, não é da Assembleia de Deus, mas é um movimento criado por um conjunto de jovens que estão ali, que surge no contexto universitário. Você tem muitos movimentos pentecostais no contexto universitário hoje, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, né, que estão trabalhando na evangelização de jovens universitários que não estão ligados a nenhuma igreja, que não estão ligados a nenhuma denominação, mas que são movimentos que estão relacionados a uma espiritualidade pentecostal. Além de movimentos na terra, além de movimentos de estudantes nas faculdades e nas universidades, você tem, por exemplo, o caso da ADONEP, da Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, que é uma associação de empresários que se reúnem eventualmente para poder darem palestras, principalmente em torno de testemunhos sobre a carreira do desenvolvimento empresarial de algumas pessoas e as suas conversões a partir da espiritualidade pentecostal. A ADONEP é uma associação de homens de negócio, ela não é uma igreja, ela não é uma denominação, mas ela reúne pessoas em torno de uma espiritualidade pentecostal. Pessoas que, inclusive, frequentam só a ADONEP, mas não frequentam nenhuma igreja pentecostal. Você perguntar, você é crente? Ela vai dizer, sou crente pentecostal. De qual igreja? Diz, não tenho igreja. Eu frequento, vez por outra, as reuniões da ADONEP. Pronto. Eu frequento de vez em quando o Céu na Terra, mas eu não sou da Igreja de Deus, eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou da Batista, eu sou de um movimento, eu faço parte de grupos de estudantes universitários. Então, há um fenômeno novo aparecendo aqui nesses últimos anos. E um caso, talvez um pouco mais curioso, né, que pode até, acho que já estou encaminhando para o final, tá? Desculpa. Um pouco curioso, e que eu tive também a oportunidade de visitar, pesquisar e escrever um pouco, que são, não sei quantos conhecem, as igrejas pentecostais inclusivas, que são as igrejas pentecostais voltadas para o público LGBT. Né? Essas igrejas vão surgir como uma dissidência no anglicanismo nos Estados Unidos na década de 60, chega no Brasil na década de 70, com a igreja Comunidade Metropolitana, e mais recentemente uma grande pregadora, uma grande ex-pregadora do pentecostalismo clássico, das Assembleias de Deus, não sei quem conhece, eu particularmente já vi ela algumas vezes pregando há anos atrás, a Lana Holden, né? A grande pregadora que pregava naquele congresso na Assembleia de Deus de Homens Missionários, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, né? Ela estruturou a sua carreira enquanto pregadora, falando justamente da sua conversão e do abandono das práticas lesbianas que ela tinha. E aí, numa dessas pregações nos Estados Unidos, ela conheceu uma cantora, voltou à prática e acabou se casando com essa mulher e abriu uma igreja pentecostal
pentecostal, inclusive, voltada ao público LGBT, que se chama Comunidade Cidade de Refúgio. Essa foto é da igreja em São Paulo, que é uma igreja hoje com um público para em torno de 500, 600 pessoas e vive lotada. E se não me falha a memória, aos domingos ela tem 2, 3 cultos. Aqui em Fortaleza, nós já temos alguma coisa em torno de 6 ou 7 igrejas pentecostais inclusivas. Mas são igrejas pequenas. A maior delas é justamente a comunidade metropolitana e a igreja Comunidade Cidade de Refúgio, que hoje fica ali na Avenida João Pessoa, né? Que é inclusive uma avenida que tem igreja de todo tipo. Tem igreja messiânica, igreja Assembleia de Deus, tem todo tipo de igreja, e tem também a comunidade Cidade de Refúgio, que agora aqui em Fortaleza é pastoreada por um casal de 2 homens, certo? Então, esse é um fenômeno novo. Esse é um fenômeno pentecostal novo, que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Esse é um novo tipo de pentecostalismo que não se encaixa nem com a primeira, nem com a segunda e nem com a terceira onda. É uma outra forma de experimentar e de experimentar, vamos dizer assim, de uma forma geral, a espiritualidade pentecostal. E aí eu quero encerrar, meu tempo já foi embora, apresentando alguns desafios e possibilidades da pluralidade denominacional pentecostal. A gente viu, agora nesses breves minutos, que existe uma centena de vertentes do movimento pentecostal. Existe quase que uma infinidade. A gente falou, na verdade, aqui, a verdade, das principais denominações pentecostais. Mas basta que você dê uma volta, possivelmente, em 2, 3 quarteirões, que você vai perceber que, além dessas grandes denominações, você vai ter, hoje, também nos últimos 30 anos, particularmente, a proliferação extremamente acentuada de pequenas igrejas pentecostais, igrejas de pequeno porte, né? Que alguns chamam de igreja de fachada. É um irmão que está descontente com o pastor Pérez, ele tem alguma desavença com ele sai, na casa dele ele tem uma garagem, aí ele funda uma igreja, então, Igreja do Ministério Poço de Jacó. Aí ele coloca a placa lá, e na sua garagem tem alguns amigos familiares e monta ali uma igreja. Aí tem um outro ali que é desavenço do pastor Salinho, ele não Antônio Bezerra, e ele não gosta do pastor Salinho, ele sai, aluga um espaço, um salão qualquer, e dá o nome de igreja, o Puleiro dos Anjos, e começa a realizar a comunhão. Então, há uma manifestação e há uma proliferação enorme dessas igrejas também autônomas, igrejas que alguns chamam de igrejas de fachada, porque são igrejas normalmente em garagens, em salões pequenos, que não passam aí de 30, 40, no máximo 60, 80 pessoas. Né? 60 pessoas. Então, a grande questão num evento, não é um evento sociológico, não é um evento de história das religiões, é um evento teológico. A grande questão é como, do ponto de vista teológico, como do ponto de vista pastoral, a gente pode lidar com essa diversidade, com essa pluralidade denominacional dos pentecostalismos. E dos vários desafios que existem, eu gostaria de sublinhar 2 pelo menos, só 2, dentre os vários que existem. O primeiro deles é que um dos grandes desafios que essa pluralidade denominacional do movimento pentecostal coloca a nós enquanto igreja de Deus, coloca a nós enquanto igreja, Assembleia de Deus, a igreja da qual eu faço parte, é a dissolução das identidades confessionais em torno de uma mistura híbrida, sincrética, de práticas e crenças diferentes. Um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta do ponto de vista pastoral, ministerial nas nossas igrejas, é o desafio de manter identidades confessionais sólidas. Parece que cada vez mais há um processo hoje de calvinização nas Assembleias de Deus. Né? Esse é um movimento que não é em si problemático, mas que ele atesta justamente esse fenômeno da dissolução das identidades convencionais. Se perde um pouco das matrizes que formam, então, aquilo que as Assembleias de Deus, de uma forma geral, definem, creem, acreditam como a sua declaração de fé. Você vai ter o surgimento nos últimos anos, e a cada censo estatístico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse dado só aumenta, dos chamados evangélicos não declarantes, dos evangélicos não participantes, que são aqueles evangélicos, particularmente os evangélicos pentecostais,
que se dizem pentecostais, que se dizem experimentadores, vamos dizer assim, da experiência pentecostal, mas que não estão vinculados a nenhuma igreja pentecostal. É aquele indivíduo que passa 1 mês, 2 meses aqui na igreja de Deus, aí daqui a pouco ele vai, agora vai ficar 1 mês em casa, só assistindo o culto da Universal, só assistindo o culto do Eliane Soares. Aí daqui a pouco ele vai participar de um evento lá na igreja Comunidade Logos, depois ele vai assistir uma pregação de culto de doutrina lá na Assembleia de Deus, depois ele vai lá para a campanha de oração em cima do Monte da Sabiaguaba, depois ele vai assistir um culto de exorcismo na Universal. Ele não tem lugar fixo, ele é um itinerante religioso, ele é um mochileiro religioso, ele está transitando entre as igrejas, ele está passeando, e cada vez mais essa dissolução das identidades faz com que surja um perfil de crentes, de indivíduos dentro das nossas igrejas, que não tem mais uma clareza definida a respeito da sua identidade profissional. E esse é um grande problema. Nós precisamos trabalhar e tratar isso de maneira muito forte. Um outro desafio muito grande, esse é um dos maiores, é a formação de uma concorrência, onde as denominações pentecostais passam a disputar os fiéis no contexto de mercado religioso. Uma das outras grandes dificuldades dessa pluralidade denominacional pentecostal é o fato de que agora nós não nos vemos mais como irmãos, nós nos vemos agora como concorrentes. Os assembleianos estão concorrendo com a Igreja de Deus, a Igreja de Deus está concorrendo contra os batistas estão concorrendo contra a Igreja Universal. Todo mundo está concorrendo entre si para saber quem tem mais crente, quem tem mais condições financeiras, quem tem o maior tempo, quem tem a maior quantidade de pessoas. E esse tem sido um dos principais desafios hoje, não apenas no campo pentecostal, mas no campo evangélico brasileiro de uma forma geral. O fato de que nós estamos hoje nos relacionando uns com os outros como concorrentes, disputando fiéis clientes para estarem na nossa igreja. A gente vai pensar em estratégias, campanhas, eventos, reformas, enfim, tudo para poder angariar muito mais clientes fiéis à minha comunidade. Mas não existem apenas desafios, também existem possibilidades. Eu quero encerrar agora de vez, porque isso o tempo já foi embora totalmente. Possibilidades com relação à pluralidade denominacional do pentecostalismo, do movimento pentecostal no Brasil. Eu quero sublinhar duas possibilidades. A primeira é que, mesmo diante de tantas ramificações, os pentecostalismos devem lembrar-se do tronco. Lembra daquela imagenzinha da árvore que eu pedi para vocês guardar na cabeça? Muito bem. Os pentecostalismos devem lembrar-se do tronco comum do protestantismo e das raízes de uma teologia bíblica consistente. Uma das questões que nós precisamos urgentemente resgatar, e um evento como esse é fundamental desse ponto de vista, é resgatarmos as nossas raízes históricas, resgatarmos a nossa identidade confessional, que não é de um movimento, não é de uma igreja, não é de uma denominação, com todo respeito, que nasceu ontem, mas que tem uma trajetória, que tem uma história, que existem biografias, que existe um trabalho sério, consolidado, que foi desenvolvido ao longo dos anos para que nós chegássemos onde estamos hoje e compôs, de uma maneira geral, a estrutura teológica, doutrinária das nossas igrejas. E um último elemento, uma última possibilidade que nós precisamos também resgatar dentro dessa pluralidade denominacional pentecostal é que os pentecostalismos, como o Wesley, como principal ramo do cristianismo na atualidade, o pentecostalismo hoje é o segmento do cristianismo que tem dado um fôlego de vida ao cristianismo em âmbito mundial, certo? O que mais cresce deve continuar testemunhando o poder do Espírito a essa sociedade moderna secular. E aí, no final de uma fala como essa, no final de um encontro como esse, a nossa oração ela não pode ser nada mais, nada menos de que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que soprou lá no Pentecoste, que soprou lá na Azusa Street, continue soprando sobre nós. Soprando, por um lado, para tirar todas essas impurezas, né? Tirar todas essas mazelas que tem hoje maculado a teologia, a doutrina, a nossa confessionalidade pentecostal clássica, mas também soprar para inspirar pessoas a testemunhar do Evangelho de Deus nessa sociedade que tanto precisa de Jesus. Eu agradeço a oportunidade dessa noite em nome de Jesus. Amém.